Olá, tudo bem? Aqui é o Denilson Barbosa, eu sou professor de inglês e hoje eu estou aqui para ajudar a acelerar o seu aprendizado de inglês e eu tenho um assunto hoje que é muito interessante, que é o medo de falar inglês. Esse certamente é um problema que afeta a todos, né, que estão aprendendo inglês, né? E isso acaba impedindo a pessoa de falar inglês. Muitas vezes a pessoa já tem um certo conhecimento de inglês, um conhecimento razoável do idioma, mas está impedido de começar a se comunicar, de falar ou de se comunicar com nativos, porque tem medo de falar inglês. Então, a primeira consideração sobre o medo de falar inglês é o seguinte: normalmente a origem do medo de falar inglês vem no medo de cometer erros. Então, a pessoa que está aprendendo inglês, muitas vezes ela cria aquela mentalidade de que ela precisa melhorar seu inglês para depois começar a falar, para se arriscar a falar, né? Para não tentar correr o risco de falar antes de saber. Tá? Então, com base nesse tipo de pensamento, nessa crença, a pessoa espera melhorar o seu inglês e um dia vir estar apto a começar a falar inglês. Então, enquanto ela ainda não se sente segura, enquanto a pessoa ainda não se sente segura, não sente segurança para falar inglês, teme falar inglês, teme se comunicar em inglês com medo de cometer erros. Bem, essa questão do erro é o seguinte, é muito importante você levar isso em consideração. O erro, cometer erros em inglês, faz parte da construção da sua linguagem. Então, nunca vai ocorrer esse processo de você estudar um dia até ficar bom o suficiente para aprender inglês. Ou você começa a falar inglês e constrói dessa forma, com base nos erros, a sua linguagem, ou esse processo nunca vai acontecer. Basta você observar as crianças quando adquirem a primeira língua. Elas cometem vários erros, elas testam a linguagem várias vezes e cometem erros como parte da construção. Então é muito importante você entender isso. O erro faz parte da sua construção da linguagem e se você tem medo de errar e isso impede você de falar, você certamente vai prolongar muito mais o período de aprendizagem da sua língua. Então, você não pode, de forma alguma, deixar de falar inglês porque tem medo de cometer erros. Eles têm que fazer parte da sua linguagem. Você pode acreditar nisso. Eu já dei muitas aulas para estrangeiros, aulas de português para estrangeiros nativos do inglês que estavam aprendendo português, e eles também cometem muitos erros ao falar português. Aliás, para eles é muito pior aprender português, é muito mais difícil. E nem por isso, durante as aulas ou em situações de diálogo, as pessoas deixam de falar português. Então, eles falam português, cometem os erros, misturam com o inglês, misturam com o espanhol, mas falam. Aos poucos eles vão construindo a linguagem e vão chegando cada vez mais próximo do português correto. E no seu caso, que está estudando inglês, aos poucos você vai chegando mais próximo do inglês correto à medida em que você vai falando. Bom, agora, como evitar o medo, né? Como evitar o medo de errar? Bom, uma das estratégias principais, né, que você mais precisa é se familiarizar com o inglês. E como você faz isso? Né? Em primeiro lugar, você precisa de muita leitura. Em segundo, você precisa de muito áudio. Né? Ou você pode fazer os dois juntos, muito leitura com áudio ao mesmo tempo. E em terceiro lugar, obviamente, você precisa praticar bastante o seu inglês. Se expor a situações em que você tem a oportunidade de praticar inglês. E hoje com a internet você tem vários sites em que você pode conversar com as pessoas e etc. Né? Então a familiarização e a prática são os dois itens que você precisa para perder o medo do inglês. E somado a isso, perder também a noção de que você não pode falar inglês, não pode se expor ao inglês enquanto seu inglês não está perfeito. Né? É importante você entender que seu inglês nunca vai chegar a um bom nível sem você começar a falar. Ok? O inglês é importante, idiomas em geral, eles são uma habilidade. É uma habilidade tal como andar de bicicleta ou tal como você jogar um determinado jogo. Né?
Então, por exemplo, você nunca vai aprender a andar de bicicleta somente ouvindo instruções de como se anda de bicicleta. E você vai ouvir instruções até andar bem de bicicleta, isso não existe. Ou você quer treinar um saque em tênis e você vai assistir vários vídeos, vai ler sobre aquilo até você estar perfeito para fazer um saque em tênis. Não, em nenhum desses casos você faz isso. Você sempre faz isso treinando. Você começa errando até chegar perto da perfeição. E com idiomas é a mesma coisa. Ok? Bem, então eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. E se você gostou dessa dica, eu vou deixar aqui um bônus para você, um agradecimento por ter assistido o vídeo até o final, que é o meu guia prático de estudos. É um guia que vai explicar para você 7 passos sobre como estudar inglês de uma forma diferente, de uma forma mais criativa. Você pode clicar aqui, você pode clicar no link aqui embaixo na tela, ou aqui em cima também do vídeo, para fazer o download do guia, e com ele eu tenho certeza que você vai conseguir resolver o problema da sua familiarização com o inglês. Não deixe também de se inscrever aqui no meu canal para que você receba as notificações toda vez que eu postar algum conteúdo novo. E uma outra coisa que é muito importante também é o seu comentário. Deixe seu comentário ou deixe uma dúvida, pois através do seu comentário eu consigo saber, eu consigo avaliar se o meu conteúdo está sendo relevante para você. Bem, então é isso, espero que aproveite a dica e vejo você no próximo vídeo.